Em plena noite, Isabela desceu ao subsolo do estacionamento da empresa, e o burburinho diurno dos carros e vozes deu lugar a um silêncio denso e metálico que, por um instante, a fez parar. Os faróis de seu carro de luxo cortavam a penumbra, revelando a crueza do concreto e a ostentação silenciosa de outros veículos blindados, um retrato fiel de seu império, o Grupo Monteverde. Mas algo desviou seu olhar treinado para os detalhes, para um canto inesperado daquele santuário de poder e riqueza que ela estava acostumada a dominar, a controlar. Uma cena improvável se desdobrava diante de seus olhos atentos e analíticos. Seus olhos encontraram Mateus, o segurança noturno, sentado no chão frio, absorto. Não em um celular ou num descanso furtivo, mas num calhamaço de páginas que, sob a luz fraca e bruxuleante de seu próprio aparelho, revelava-se um complexo livro de anatomia humana. Seu uniforme, impecável apesar de visivelmente usado, estava dobrado com um cuidado quase reverente ao seu lado, enquanto ele, jovem e concentrado, parecia devorar cada palavra como se sua vida dependesse daquilo. A imagem era de uma dignidade silenciosa, uma resiliência palpável que transcendia o ambiente. Isabela, acostumada à frieza calculista do mundo corporativo, sentiu um calor inesperado se espalhar em seu peito. A cena, que poderia ser apenas um borrão na escuridão, tocou-a de uma maneira que poucas coisas haviam conseguido. A intuição afiada que a guiava nas salas de reunião, agora sussurrava sobre a verdade por trás daquele olhar focado, daquela postura humilde. Havia uma história ali, um propósito profundo que a intrigava e a puxava para mais perto, quebrando a barreira invisível de seu distanciamento habitual. Mateus Rodrigues, com apenas 26 anos, carregava nos olhos a força de quem nunca desistia, um brilho que a vida não conseguira apagar, mesmo com todas as suas intempéries. Sob o olhar de Isabela, ele personificava a esperança em meio à adversidade mais cruel, a cada livro de medicina que devorava escondido. Aqueles estudos, no entanto, não eram para si apenas, mas a promessa de uma bolsa integral para a faculdade de medicina, um milagre necessário para seu irmão mais novo, preso a uma doença rara e incurável num leito de hospital público. Sua dignidade era forjada na resiliência, uma armadura contra o desespero. O sorriso tímido que mal se permitia aflorar escondia o medo paralisante de decepcionar sua família, o peso do mundo sobre seus jovens ombros. Ser segurança noturno era apenas um meio, um degrau doloroso para alcançar um sonho muito maior, a cura do irmão, o alívio para sua mãe. Ele era a personificação da vulnerabilidade, mas também da vontade indomável, um jardim de sonhos que a vida havia tentado esquecer, mas que ele regava em segredo. Isabela Monteverde, por sua vez, era a figura poderosa daquele cenário. Herdeira de um império jovem e inteligente, com uma postura profissional inabalável que beirava a frieza, ela exercia seu poder com decisões rápidas e uma intuição afiada. Seu lugar era nos palácios de vidro, onde a bruma da poluição matinal se confundia com o brilho efêmero dos faróis dos carros de luxo. Contudo, poucos percebiam a solidão disfarçada por trás de sua fachada de sucesso, uma lacuna que a cena com Mateus, de alguma forma, parecia cutucar. O contraste social entre os dois era brutal, mas indiscutível. Mateus, o segurança uniformizado e cansado, e Isabela, a herdeira do império que ele guardava, separados por uma linha invisível porém brutal, entre os palácios de vidro, e as vidas que mal subsistiam nas sombras. Mas naquele momento, no silêncio denso do estacionamento, essa linha parecia se dissolver, substituída pela curiosidade de uma, e pela determinação silenciosa do outro. Aquele encontro inesperado parecia um presságio de algo maior. Isabela decidiu quebrar o silêncio que os envolvia. Seus passos ecoaram levemente no concreto, chamando a atenção de Mateus, que ergueu a cabeça, os olhos arregalados de surpresa, e um leve constrangimento. Boa noite, Mateus. O que o mantém tão absorto a esta hora? Ela perguntou.
Sua voz era calma, sem a dureza que muitos esperavam da herdeira Monteverde. Não havia desprezo, apenas uma genuína curiosidade que desarmou o jovem segurança. Ele sentiu que a pergunta ia além do simples protocolo. Mateus hesitou por um momento, ajeitando o corpo, o livro pousado no colo. Ele não estava acostumado a tal atenção da direção da empresa, muito menos da própria Isabela Monteverde. Boa noite, senhorita Isabela. Desculpe-me, eu só estava estudando, ele respondeu, a voz rouca pelo cansaço e pela surpresa, mas com uma sinceridade que o impedia de esconder a verdade. São livros de medicina. É algo que me motiva a seguir em frente, mesmo quando a luz parece se apagar. Por-te comoeve esta história? Deixa tu like e suscríbete. Seguimos. Asterisco pora. Isabela observou a honestidade nos olhos dele, uma característica rara em seu mundo. Medicina, um segurança noturno com aspirações tão altas, ela questionou, não com desdém, mas com uma admiração silenciosa que Mateus captou. É uma paixão antiga, senhorita, e uma necessidade também, ele começou, e a partir daí, as palavras fluíram. Ele contou, com a dignidade que o caracterizava, sobre seu sonho de uma bolsa, sobre seu irmão internado, e a luta diária para conciliar o trabalho com os estudos. A história de Mateus, tão cheia de sacrifícios e amor fraternal, tocou Isabela profundamente. A imagem do irmão doente, a dedicação abnegada, tudo ressoava, com uma parte dela que há muito estava dormente. Ela viu em Mateus não apenas um funcionário, mas um ser humano de um caráter impecável, com um propósito nobre. Sua determinação é admirável, Mateus, ela disse, com uma intensidade na voz que não passou despercebida. E o que precisa para alcançar essa bolsa integral? Quais são seus resultados nos simulados do Enem? Enquanto Isabela e Mateus conversavam, um vulto elegante e calculado emergiu de uma das portas do subsolo. Era Dr. Augusto Werneck, o diretor executivo do Grupo Monteverde, um homem de crueldade disfarçada por um sorriso polido. Ele viu a cena, a jovem herdeira, normalmente tão distante, engajada numa conversa íntima com um segurança noturno. Seus olhos se estreitaram, e um pressentimento amargo de ameaça invadiu sua mente, pois qualquer desvio da atenção de Isabela para seus próprios planos era perigoso. Augusto via a empresa como seu feudo pessoal, e qualquer funcionário de baixo escalão como uma peça descartável, um parasita que poderia sugar os recursos e a atenção da herdeira, desviando-a de seus planos de expansão obscuros. Aquele jovem segurança, com sua conversa séria com Isabela, parecia mais do que um simples funcionário, parecia um estorvo, uma semente de desordem plantada bem o coração de seu território, e que precisava ser arrancada antes de criar raízes. Ele se aproximou com uma cordialidade forçada, que mal disfarçava a frieza de seu olhar. Que bela cena, Isabela! Inspiradora, não? Sua voz pingava ironia, direcionada a Mateus com um escárnio velado. Um de nossos colaboradores, aparentemente, está usando o horário de trabalho para leituras edificantes. Deveríamos incentivar mais a cultura entre nossos funcionários, não acha? O tom era leve, mas a intenção pesada como uma pedra, lançada contra a dignidade de Mateus. Isabela, percebendo a intrusão e a malícia sutil de Augusto, rapidamente defendeu Mateus. Muito pelo contrário, Dr. Werneck. Mateus é um exemplo de dedicação e inteligência. Seus resultados nos simulados do Enem são impressionantes, e ele tem um objetivo muito nobre em mente, ela afirmou, sua voz agora mais firme, protegendo o jovem com a autoridade de seu sobrenome. A tensão no ar do estacionamento tornou-se palpável, um duelo silencioso entre a compaixão e a crueldade. Augusto não recuou, seus olhos gélidos encontraram os de Isabela, e um sorriso quase imperceptível surgiu em seus lábios. Claro, claro. Nobreza. Mas não podemos nos esquecer do foco, Isabela. Da empresa, dos negócios. Existem prioridades.
ele insinuou, lançando um desafio velado à decisão de Isabela de apoiar Mateus. O jovem sentiu o peso do preconceito, a parede invisível que o separava daquele mundo de poder, uma barreira que Augusto erguia com cada palavra. Mateus, sentindo a delicadeza da situação e o desconforto que sua presença causava, decidiu se afastar. Com um aceno respeitoso para Isabela e um cumprimento formal a Augusto, ele se despediu. Com licença, senhorita Isabela, Dr. Werneck. Preciso retomar minhas rondas. Enquanto subia as escadas, sentia o olhar pesado de Augusto em suas costas, um fardo de desconfiança, mas a conversa com Isabela acendera uma pequena chama de esperança em seu peito. Será que alguém realmente enxergava seu culto, esses sonhos, ou era apenas uma ilusão passageira? Ele se perguntava, com o coração apertado, mas a chama acesa. Isabela, agora sozinha com Augusto, não se deixou abalar. Sua atitude é desnecessária, Dr. Werneck. O Grupo Monteverde sempre valorizou o potencial humano, não importa de onde ele venha. Ela o confrontou sutilmente, reafirmando sua visão. Ela já havia visto os excelentes resultados de Mateus nos simulados do Enem, e isso, combinado com sua história, a impulsionava a agir. Ela sabia que precisava fazer algo por aquele jovem, algo que transcendesse a relação empregado-empregador. Augusto, percebendo que sua tentativa de descredibilizar Mateus não havia funcionado, retirou-se com a mente fervilhando. O que ele via não era um jovem promissor, mas um estorvo, um risco à segurança de seus próprios planos de ascensão. Ele temia que a atenção da herdeira se desviasse de seus planos de expansão obscuros. Para ele, Mateus era um parasita a ser esmagado antes que seu potencial florescesse e pudesse ameaçar sua ambição desmedida. Um plano vil começava a se formar em sua mente. Isabela ficou sozinha no estacionamento. A imagem de Mateus e seu livro de anatomia ainda vívida em sua memória. Uma promessa silenciosa nasceu em seu coração. A de que não permitiria que a ambição cega de homens como Augusto Werneck esmagasse sonhos tão nobres. Havia algo de familiar na solidão de Mateus, na sua busca por um propósito, que a conectava a ele de uma forma inesperada. Ela sentiu que deveria protegê-lo, dar voz ao seu talento, algo que Augusto jamais poderia compreender. O destino de Mateus, de seu irmão, e da própria empresa Monteverde, parecia prestes a mudar, mas o caminho seria árduo e cheio de obstáculos orquestrados por um vilão implacável. O jardim dos sonhos esquecidos estava prestes a ser regado, ou, talvez, pisoteado antes mesmo de florescer, ela se perguntou, sentindo um calafrio na espinha enquanto observava as luzes da cidade cintilarem à distância. A madrugada gélida de São Paulo guardava segredos e promessas, e o amanhecer traria desafios ainda maiores. Isabela não perdeu tempo. Na manhã seguinte, em vez de seguir sua rotina habitual de reuniões, ela solicitou o histórico completo de Mateus. Seus dedos deslizavam pela tela do tablet, analisando cada detalhe de seu desempenho como segurança, seus poucos dias de licença, e, sobretudo, os resultados de seus simulados do Enem, que comprovavam a inteligência e o esforço que Mateus havia mencionado. A frieza analítica da empresária dava lugar a uma pontada de orgulho. Esse jovem tem uma força interior que muitos de meus executivos jamais terão. Ela pensou, sentindo uma conexão ainda maior com a causa do rapaz, uma determinação que ecoava a sua própria, mas com raízes tão diferentes. Decidida a agir, Isabela convocou sua assessoria de imprensa. Quero que preparem um plano para Mateus Rodrigues. Ele é um funcionário exemplar, com um potencial acadêmico extraordinário e uma história de vida inspiradora. Vamos apoiá-lo para a Faculdade de Medicina, ela anunciou, sua voz firme e cheia de convicção. Seus assessores, acostumados a lidar com crises de imagem de herdeiros problemáticos, trocaram olhares de surpresa. O que a executiva enxergava em um segurança noturno para tal investimento?
Aquela decisão era inusitada, mas a determinação de Isabela era inabalável. Mal sabia Isabela que, nos bastidores, Augusto Werneck já movia suas peças. Com sua crueldade calculada, ele acessou o histórico de Mateus, distorcendo informações e fabricando incidentes para minar sua reputação. Ele vazou discretamente essas histórias para portais sensacionalistas e jornais de fofoca, apresentando Mateus não como um jovem ambicioso, mas como um oportunista, alguém que estaria se aproveitando da boa vontade da herdeira Monteverde. Ninguém vai acreditar na história de um segurança sonhador quando houver lama para jogar. Ele sorriu para si mesmo, imaginando a queda de Mateus. Os primeiros artigos começaram a surgir. Pequenos murmúrios na imprensa digital, mas com potencial para se espalhar como um vírus. O segurança ambicioso, novo pupilo de Isabela Monteverde, levanta questionamentos, dizia uma manchete tendenciosa. Outra insinuava: será que a jovem herdeira está sendo enganada por um funcionário de baixo escalão? A assessoria de Isabela, inicialmente otimista, agora se via em alerta máximo. A reputação da empresa, e a dela própria, estava em jogo. A chefe de assessoria de Isabela, Ana Clara, uma mulher de semblante sério e uma década de experiência em gestão de crises, aproximou-se da executiva com visível preocupação. Isabela, com todo respeito, essa exposição pode ser um tiro no pé. Augusto tem contatos. Já estão circulando notícias plantadas que questionam a idoneidade de Mateus. Dizem que ele tem antecedentes problemáticos, um passado obscuro, e não podemos ignorar isso, ela advertiu, colocando alguns recortes de matérias na mesa de Isabela. O mundo de Isabela era implacável, e a imagem era tudo. Isabela leu os artigos com uma raiva contida. As palavras eram ácidas, distorcidas, mas suficientemente convincentes para quem não conhecia Mateus. Passado obscuro? De onde tiraram isso? Mateus é um rapaz digno, com uma história de superação. Isso é armação, Ana Clara. Augusto está por trás disso, ela afirmou, seus olhos azuis faiscando. Ela sentia a malícia por trás de cada linha, a tentativa de desmoralizar Mateus antes mesmo que ele tivesse uma chance. A herdeira percebia que a luta seria mais suja do que imaginava. Enquanto a batalha nos bastidores da imprensa se intensificava, Mateus continuava sua rotina exaustiva. As noites no estacionamento com seus livros de medicina se tornavam cada vez mais árduas. As promessas de Isabela, embora ainda não concretizadas, davam-lhe uma nova força, mas também o tornavam um alvo mais visível. Ele sentia os olhares diferentes, os sussurros dos colegas, o peso de uma expectativa que ele não compreendia completamente. Será que minha esperança é tão frágil assim, que qualquer vento pode apagá-la? Ele pensou, sentindo-se um peixe fora de água naquele ambiente de poder e intrigas. Uma tarde, ao sair do turno diurno e se dirigir ao hospital para visitar seu irmão, Mateus foi interceptado em um corredor deserto do edifício Monteverde. Era Augusto Werneck, com seu sorriso polido que nunca alcançava os olhos. Mateus, meu jovem. Soube que a senhorita Isabela anda interessada em seu talento, disse Augusto, sua voz cheia de escárnio. Mateus sentiu um calafrio na espinha, um pressentimento amargo de que algo terrível estava prestes a acontecer. Aquele corredor parecia se estreitar em torno dele, sufocando-o com a presença do diretor. Augusto, com um gesto despreocupado, jogou um maço de notas de R$ 100 no chão, bem aos pés de Mateus. As cédulas coloridas se espalharam pelo concreto frio. Pegue, Mateus. Isso é o que a sua dignidade vale para mim. O lugar de gente como você é na sarjeta, não em salas de aula da faculdade de medicina. Augusto sussurrou, a voz gélida como uma lâmina. A humilhação era profunda, íntima, visando atingir o orgulho de Mateus. A intenção era clara.
mostrar-lhe seu lugar no mundo, um lugar que Augusto acreditava ser bem longe dos sonhos. Mateus sentiu a raiva subir por sua garganta, mas a dignidade o impediu de se curvar. Ele olhou para as notas espalhadas, depois para Augusto, seus olhos escuros fixos no vilão. Meu lugar é onde meu esforço e meu caráter me levarem, Dr. Werneck. Não onde o senhor pensa que eu mereço estar, ele respondeu, a voz embargada, mas firme. Ele não se abaixou para pegar o dinheiro. A humilhação ardeu em seu peito, mas a chama de sua esperança não se apagou. Aquele dinheiro sujo não compraria seu silêncio, nem seus sonhos. Augusto, frustrado pela resposta digna de Mateus, recolheu o dinheiro com um ar de desprezo, sem conseguir desarmar o jovem. Veremos até onde sua dignidade vai, Mateus. Lembre-se, o Grupo Monteverde é um império. E impérios esmagam parasitas, ele rosnou, a máscara de cordialidade finalmente caindo para revelar a crueldade que existia por trás. Mateus sentiu o peso da ameaça, mas sua convicção apenas se fortaleceu. Meu irmão precisa de mim. Não posso falhar, ele pensou, com o coração apertado, mas a alma inabalável. Mateus tentou esconder a humilhação de Isabela, com medo de que isso pudesse prejudicá-la, ou que ela desistisse de ajudá-lo. Mas Isabela, com sua intuição aguçada, percebeu a mudança no semblante do jovem. Ele parecia mais cansado, com uma sombra de tristeza nos olhos que ele tentava disfarçar. Algo está acontecendo, e Mateus está escondendo, ela pensou, a preocupação crescendo em seu peito. Ela sabia que Augusto não agiria diretamente, mas que sua malícia encontraria outras formas de sabotar o jovem e seus próprios planos. No dia seguinte, Isabela, ainda inquieta, decidiu ter uma conversa franca com Mateus. Ela o chamou em sua sala após o expediente, oferecendo-lhe um café, tentando criar um ambiente mais acolhedor. Mateus, sinto que algo o perturba. Augusto Werneck o incomodou, não foi? Não hesite em me contar qualquer coisa. Estou aqui para protegê-lo, para apoiar sua jornada, ela disse, sua voz suave, mas com a autoridade de quem oferece um porto seguro. O olhar de Isabela era um convite à confiança. Mateus finalmente cedeu à gentileza de Isabela. Com a voz embargada, ele contou sobre o incidente no corredor, sobre as notas jogadas no chão e as palavras cruéis de Augusto. Ele me chamou de parasita, senhorita Isabela. Disse que meu lugar era na sarjeta, Mateus revelou, a vergonha e a dor ainda latentes em sua voz. Isabela ouviu com atenção, a cada palavra a raiva por Augusto aumentava. Aquela humilhação íntima era uma afronta não apenas a Mateus, mas a tudo o que ela acreditava. Isabela apertou os punhos. Ele não vai se safar com isso, Mateus. Ninguém merece ser tratado assim, muito menos alguém com o seu valor. Ela declarou, a promessa de justiça em seus olhos. Ela sentia que Augusto havia ultrapassado todos os limites aceitáveis. Sua dignidade não está à venda, Mateus, e eu farei questão de que todos safameta, e bom disso, ela continuou, o tom agora mais grave. A herdeira Monteverde estava declarando guerra a Augusto, não apenas por Mateus, mas pelos valores da empresa. Os dias que se seguiram foram uma preparação para a tempestade. Augusto, sentindo a resistência de Isabela, decidiu que era hora de dar um golpe público, definitivo. Ele convocou uma reunião extraordinária do Conselho Administrativo, alegando a necessidade urgente de discutir riscos de segurança e reputação para o Grupo Monteverde, um eufemismo para seu ataque contra Mateus. Isabela, sabendo que seria uma armadilha, preparou-se para a batalha, mas subestimou a astúcia e a crueldade do vilão. Mateus, alheio à gravidade da reunião, continuava a se dedicar aos estudos e ao irmão. Ele visitava o hospital todos os dias, lendo livros infantis para o pequeno Davi, cuja condição de saúde parecia não melhorar. Aguenta firme, meu pequeno. Logo eu serei médico, e vou te ajudar a ficar bom, ele sussurrava,
os olhos cheios de lágrimas, mas com a determinação inabalável de que a cura do irmão era a força motriz de sua vida. A esperança é a última que morre, Mateus, Davi respondia, com um sorriso frágil, que era a razão de ser de Mateus. O dia da reunião do conselho chegou. A sala, com sua mesa imponente e cadeiras de couro, estava cheia de olhares curiosos e calculistas. Augusto Werneck, impecável em seu terno caro, abriu a sessão com uma falsa gravidade. Senhores e senhoras, convoco esta reunião para tratar de um assunto delicado que afeta a segurança e a imagem de nosso grupo. Ele começou, lançando um olhar de soslaio para Isabela, que o observava com um semblante sério, e a certeza de que seria uma armadilha, mas não imaginava a crueldade que viria a seguir. Asterisco por o lo mais fuerte está por venir, queda-te hasta el final, asterisco por. Com um floreio dramático, Augusto pediu que as luzes fossem diminuídas. No telão gigante da sala, não surgiram gráficos financeiros, mas sim uma série de imagens borradas de Mateus no estacionamento, intercaladas com trechos de notícias sensacionalistas, que o descreviam como um oportunista disfarçado. O choque foi geral. Os conselheiros murmuravam, e alguns lançavam olhares de reprovação para Isabela, que pela primeira vez, sentiu o chão sob seus pés tremer. Aquela era a humilhação pública cruel e calculada. Augusto continuou seu ataque, agora com um ar de indignação forçada. Esses são alguns dos incidentes fabricados, senhores, e há mais. Dados manipulados que mostram uma suposta negligência de Mateus em seu posto, falsos relatos de comportamento inadequado. E, o mais grave, um histórico de problemas em seu passado acadêmico, uma expulsão de um cursinho pré-vestibular por um suposto roubo, jamais devidamente esclarecido, ele disse, as palavras ecoando na sala. A verdade oculta de Mateus era desenterrada e distorcida, usada como arma. A acusação de roubo era a verdade oculta que Mateus tanto temia ver exposta. Aquela era a mancha em seu passado, o revés que quase o fez desistir de tudo, uma armação de um ex-colega invejoso que nunca fora devidamente desmentida. Ele não podia provar sua inocência na época, e o peso da injustiça ainda o assombrava. Agora, Augusto usava essa ferida antiga para esmagá-lo, para destruir sua reputação diante de todos. Como ele descobriu isso? E como usou isso contra mim? Mateus se perguntava, com o coração em desalinho. Isabela se levantou abruptamente, sua voz ecoando pela sala, cortando o ar pesado. Isso é um absurdo, Dr. Werneck. Esses são dados manipulados, notícias falsas. Mateus Rodrigues é um jovem íntegro, dedicado, e essa acusação de roubo é uma invenção cruel, ela defendeu, sua voz tremendo de raiva e frustração. Mas os conselheiros, já influenciados pela narrativa de Augusto, a olhavam com desconfiança. As palavras de Isabela pareciam soar como a defesa cega de alguém apaixonado. Augusto sorriu, vitorioso. Compreendo sua defesa apaixonada, Isabela, mas os fatos são os fatos. E eles mostram um padrão de comportamento que não condiz com a imagem que o Grupo Monteverde deseja projetar, ele retrucou, insinuando que a própria Isabela estava sendo imprudente ao apoiar Mateus. A humilhação era completa, não apenas para Mateus, mas também para a herdeira, que via sua autoridade sendo desafiada publicamente. Não posso deixar que um homem tão desprezível como Augusto vença, Isabela pensou, com a mente fervilhando. A reunião terminou em alvoroço, com muitos conselheiros questionando a capacidade de Isabela de liderar a empresa, agora que ela parecia tão facilmente influenciável. O nome de Mateus estava manchado, sua reputação em frangalhos, e a sombra da verdade oculta, a acusação de roubo, pairava sobre ele, distorcida e ampliada pelos planos maquiavélicos de Augusto. Isabela saiu da sala com o coração apertado, sentindo-se impotente e envergonhada. Ela sabia que precisava encontrar uma forma de desmascarar Augusto e limpar o nome de Mateus.
Que grande injustiça, ela lamentava, sentindo a raiva misturada com a tristeza. Mateus, ao saber da reunião e da humilhação pública, sentiu o mundo desabar. A acusação de roubo, que ele pensou ter enterrado no passado, ressurgia com força devastadora. Como vou olhar nos olhos do meu irmão? Como vou explicar para minha mãe? Ele se perguntava, a voz embargada pelas lágrimas não derramadas. A esperança de conseguir a bolsa parecia cada vez mais distante, um sonho desfeito pelas mãos cruéis de Augusto. A sensação de impotência era esmagadora, e a dignidade parecia se desvanecer em meio àquela enxurrada de mentiras. Isabela, no entanto, não desistiu. Ela sabia que Augusto havia usado a velha acusação contra Mateus, mas não o que realmente havia acontecido. Ela tinha que desenterrar a verdade. Não vou permitir que um homem tão digno seja destruído por uma farsa, ela prometeu a si mesma. Sua equipe de advogados e investigadores começou a trabalhar discretamente, buscando qualquer pista que pudesse refutar as alegações de Augusto, mergulhando no passado de Mateus, a fim de encontrar a evidência que o inocentasse de uma vez por todas. Enquanto isso, Augusto, confiante em sua vitória, continuava a plantar notícias negativas e a manipular informações, garantindo que a imagem de Mateus fosse associada a escândalos e desconfiança. Ele acreditava ter desmoralizado o jovem e, de quebra, enfraquecido a posição de Isabela na empresa. Essa garota ainda vai aprender que o poder não se divide com gente de baixo escalão. Ele pensava, satisfeito, enquanto planejava seus próximos movimentos para assumir o controle total do Grupo Monteverde. Seu objetivo era a empresa, e Mateus era apenas um peão sacrificável. Isabela buscou Mateus, encontrando-o desolado no estacionamento, seu lugar de refúgio. Mateus, eu sei que dói, sei o que Augusto fez. Mas você não está sozinho. Eu não acredito em uma palavra do que ele disse, ela afirmou, sentando-se ao lado dele. A herdeira estendia a mão, oferecendo consolo e uma aliança. Ela via a vulnerabilidade do jovem, mas também a força que ainda pulsava em seus olhos. Vamos lutar juntos, Mateus. A verdade sempre encontra um caminho, ela prometeu, tentando reerguer o espírito dele. Mateus olhou para Isabela, os olhos marejados de gratidão. Eu não sei como ele descobriu o incidente do cursinho, senhorita Isabela. Foi uma armação. Um ex-colega, com inveja da minha nota, me acusou de roubo, e eu não tive como provar minha inocência. Fui expulso, ele confessou, a voz embargada pela lembrança dolorosa. Aquele era o segredo, a verdade oculta que agora estava exposta. Eu só queria estudar e ajudar meu irmão. Nunca faria algo assim, ele suplicou, buscando a compreensão de Isabela. Isabela ouviu com atenção, a raiva por Augusto se renovando. A verdade de Mateus era ainda mais comovente do que ela imaginava. Eu acredito em você, Mateus. E farei de tudo para provar sua inocência, ela prometeu, com uma determinação inabalável. O gesto de confiança de Isabela foi um bálsamo para Mateus, uma esperança renovada em meio ao desespero. Ele sentia que, pela primeira vez em muito tempo, não estava sozinho na luta. Aquele apoio incondicional era a luz no fim do túnel. Enquanto Isabela e sua equipe se aprofundavam na investigação, tentando rastrear o ex-colega invejoso de Mateus e reunir provas da armação, Augusto agia rapidamente. Ele convocou uma nova assembleia de acionistas, uma Assembleia Geral Extraordinária, sob o pretexto de votar um novo plano corporativo estratégico. Mas seu verdadeiro objetivo era outro: consolidar seu poder e, com um golpe final, afastar Isabela da gestão da empresa, sob a alegação de sua imprudência em apoiar um funcionário problemático. Os dias que antecederam a Assembleia foram de pura tensão. Augusto, com sua rede de contatos e manipulação, parecia ter a vantagem. Ele espalhava boatos sobre a instabilidade de Isabela, a chamando de emocional e imatura para o cargo. A reputação de Mateus era usada como arma contra ela,
e muitos conselheiros já se mostravam inclinados a votar contra Isabela, temendo que seu excesso de empatia pudesse comprometer os lucros do Grupo Monteverde. O jogo estava virando, e Isabela sentia a pressão. A equipe de Isabela trabalhava incansavelmente, mas as provas pareciam escorregar de suas mãos. O ex-colega de Mateus, o verdadeiro responsável pela armação do roubo, havia desaparecido, e os registros do antigo cursinho eram vagos, insuficientes para desmentir completamente a versão de Augusto. Precisamos de algo concreto, Isabela. Um testemunho, um documento irrefutável, ou estaremos perdidos, alertou Ana Clara, a chefe de assessoria, a preocupação estampada em seu rosto. O tempo estava se esgotando, e a verdade parecia cada vez mais distante. Mateus, por sua vez, sentia-se um fardo. Ver Isabela lutar tanto por ele, colocando sua própria posição em risco, o angustiava. Talvez eu deva desistir, senhorita Isabela. Não quero que a senhora perca tudo por minha causa, ele disse a ela, em um momento de desespero. Sua voz estava fraca, sua esperança diminuindo. A batalha parecia tão desigual, as mentiras tão poderosas. Ele não queria ser a razão para a queda da única pessoa que havia acreditado nele. Nunca, Mateus. Não se atreva a desistir. A sua verdade é a nossa força, Isabela respondeu, sua voz firme, rechaçando qualquer pensamento de rendição. Ela olhou para ele, os olhos cheios de uma convicção inabalável. Não é apenas sobre você, Mateus, é sobre justiça, sobre dignidade. É sobre provar que o caráter vale mais que o dinheiro, que a compaixão não é fraqueza. Augusto não vai vencer, ela declarou, sentindo que aquela luta transcendia Mateus e ela mesma. Enquanto isso, a mãe de Mateus, uma mulher simples mas de uma fé inabalável, visitava o filho no hospital. Davi, o irmão mais novo, estava mais fraco, a doença avançando, e isso partia o coração de Mateus. Tenha fé, meu filho. Deus não abandona os justos, ela disse, segurando a mão de Mateus com carinho. A verdade sempre aparece, mesmo que demore. Não perca a sua esperança, meu Mateus. Suas palavras foram um sopro de alento, um lembrete de que sua luta era por Davi, por sua família. Os advogados de Isabela, em uma última e desesperada tentativa, decidiram investigar os funcionários do antigo cursinho de Mateus, procurando por qualquer um que pudesse ter presenciado a armação ou que tivesse informações sobre o paradeiro do ex-colega. Era uma agulha no palheiro, mas era a única chance que tinham. A cada porta batida, a cada telefonema sem resposta, a tensão aumentava, e a esperança de encontrar a prova da verdade parecia diminuir, como uma chama bruxuleante em meio ao vento. Mateus, mesmo diante de todas as adversidades, encontrava forças para continuar. Nas poucas horas de folga, ele voltava ao estacionamento, mas agora com uma cópia das apostilas de medicina que Isabela havia providenciado. Ele lia com uma intensidade renovada, a cada palavra absorvida era um lembrete de seu propósito. Meu sonho de ser médico e curar Davi é maior que qualquer mentira de Augusto. Não vou deixar que ele tire isso de mim, ele pensou, sentindo a dignidade que o definia e que o impulsionava a continuar. A assessoria de Isabela, por sua vez, já sentia o peso da pressão. As notícias manipuladas por Augusto tinham ecoado, e a opinião pública, ainda que em nichos específicos, começava a se voltar contra Isabela. Senhorita Isabela, talvez devêssemos nos afastar de Mateus por enquanto. Deixar a poeira baixar. Ele se tornou um passivo para sua imagem, Ana Clara sugeriu, com um ar de desespero. Ela temia pela reputação da herdeira, pela estabilidade do império. Não há tempo para baixar a guarda agora, Isabela respondeu, mais determinada do que nunca. Isabela sentia a solidão de sua posição. Muitos de seus próprios conselheiros, antes leais, agora a viam com desconfiança. As palavras de Augusto haviam plantado uma semente de dúvida, e ela percebia que estava isolada na defesa de Mateus.
mas a cada olhar de desconfiança, sua convicção se fortalecia. Eu não luto apenas por Mateus, mas pelos valores que meu pai sempre defendeu, justiça e oportunidades para todos. August o representa a ganância e a crueldade, ela pensou, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. A relação entre Isabela e Mateus, embora discreta, crescia em respeito e admiração mútua. Ela via a nobreza em sua alma, a força inabalável de seu caráter. Ele via nela não apenas a herdeira poderosa, mas uma mulher de coração justo, com uma humanidade que poucos ousavam demonstrar. Aquele apoio silencioso era a base de uma conexão profunda, um laço de confiança forjado em meio à adversidade. A solidão de Isabela diminuía um pouco ao lado da dignidade de Mateus. Augusto, em um movimento final antes da Assembleia, tentou cooptar alguns dos aliados mais próximos de Isabela, oferecendo-lhes cargos e privilégios. Ele espalhava rumores sobre a incapacidade de Isabela de liderar, sobre sua inconsequência em apoiar um perdedor. Seu objetivo era isolá-la completamente, garantindo que ninguém se opusesse a seus planos de assumir o controle total do Grupo Monteverde. Ele acreditava que o dinheiro e o poder comprariam a lealdade de todos, e que Isabela seria esmagada sem chances de defesa. Mateus, por um breve momento, pensou em se afastar, em desaparecer, para poupar Isabela de mais problemas. Mas então, a imagem de Davi, seu sorriso frágil e sua fé inabalável veio à sua mente. Não posso desistir. Não posso deixar que a injustiça vença. Davi precisa de mim, ele sussurrou para si mesmo, sentindo a dor de seu irmão como um incentivo para continuar. Ele pegou o livro de anatomia, sentindo o peso da responsabilidade, mas também a força de seu amor fraternal. Isabela, ciente do isolamento que Augusto estava impondo, sentiu um frio na barriga. A Assembleia se aproximava, e ela não tinha prova concreta da inocência de Mateus. Mas então, uma ideia surgiu em sua mente. Talvez a verdade não esteja nos documentos, mas nas pessoas, ela pensou. Ela decidiu procurar o antigo professor de Mateus no cursinho, a pessoa que mais o conhecia, e que talvez pudesse ter alguma memória ou informação sobre o verdadeiro incidente do roubo. Essa era a última esperança, um fio tênue de luz na escuridão. Com a data da Assembleia se aproximando, a pressão aumentava em todos os lados. Isabela sentia o peso das expectativas da empresa, a decepção de alguns, a esperança de Mateus. Ela não dormia direito, sua mente fervilhava em busca de uma solução. Augusto é cruel, mas não é invencível. Ele tem um ponto fraco, e eu vou encontrá-lo, ela prometeu a si mesma, sentindo a adrenalina correndo em suas veias. O próximo dia seria decisivo, um palco para a verdade, ou para a mentira. Mateus, alheio aos últimos esforços de Isabela, preparava-se para o pior. Ele sabia que sua reputação estava em jogo, mas sua dignidade estava intacta. Não importa o que aconteça, eu sei quem eu sou, e é isso que importa, ele pensou, sentindo uma paz estranha em meio ao caos. Ele visitou Davi uma última vez antes da Assembleia, prometendo que, independentemente do resultado, ele jamais desistiria do sonho de curá-lo. Eu vou ser seu médico, Davi. Não importa o que aconteça, ele disse, apertando a mão do irmão. Isabela finalmente conseguiu encontrar o antigo professor de Mateus, um homem já aposentado, mas com uma memória afiada e um coração justo. Ela contou toda a história, as acusações de Augusto, a humilhação pública. O professor ouviu com atenção, e um lampejo de indignação surgiu em seus olhos. Eu me lembro daquele incidente, senhorita Isabela. Lembro-me bem do Mateus. Ele era um dos meus melhores alunos, um garoto de ouro. E eu sempre soube que a acusação de roubo era uma farsa. O verdadeiro culpado, eu sei quem é, ele revelou, acendendo uma chama de esperança no coração de Isabela.
a revelação do professor foi como um raio em meio à escuridão. Ele tinha o nome do ex-colega, o verdadeiro vilão por trás da armação, e, mais importante, ele tinha uma cópia de um depoimento que havia dado à direção do cursinho na época, questionando a investigação e defendendo Mateus. Era a prova que Isabela tanto buscava, o testemunho irrefutável, que desmascararia Augusto e limparia o nome de Mateus. A verdade estava finalmente vindo à tona, e seria como um tsunami. Isabela sentiu uma onda de alívio e gratidão. Muito obrigada, professor. O senhor não tem ideia do quanto isso significa, ela disse, emocionada. Aquele depoimento, guardado por tantos anos, seria a virada no jogo, a arma secreta que ela precisava para a Assembleia. Ela mal podia esperar para confrontar Augusto, para ver a verdade em toda sua glória. A justiça será feita, Mateus, ela pensou, com o coração palpitando. De volta à empresa, Isabela convocou Mateus e seus advogados. Temos a prova, Mateus. O professor dele guardou um depoimento que incrimina o verdadeiro culpado e prova que você foi injustamente acusado. Ela anunciou, a voz cheia de alegria. Mateus não conseguia acreditar. Uma lágrima escorreu por seu rosto. Aquele peso, aquela sombra que o acompanhava há anos, finalmente seria dissipada. Ele sentiu uma mistura de alívio e uma gratidão imensa por Isabela. Isso é um milagre, senhorita Isabela. Um verdadeiro milagre, ele sussurrou, a voz embargada. Os advogados de Isabela agiram rapidamente, preparando os documentos e o depoimento do professor para a Assembleia. A estratégia estava clara: deixar Augusto se expor, e então, no momento certo, revelar a verdade inegável. A tensão era palpável. A Assembleia seria um campo de batalha, mas agora Isabela tinha a arma secreta, a verdade que Augusto tentara enterrar. Amanhã, Augusto Werneck vai conhecer o poder da verdade, ela pensou, sentindo-se mais forte do que nunca. Mateus, com a notícia da descoberta, sentiu uma nova onda de coragem. Ele não era mais o segurança intimidado. Ele era um homem com sua dignidade restaurada, pronto para enfrentar qualquer desafio. Ele pensava em Davi, em sua mãe, em todos os sacrifícios. Eu não vou decepcioná-los. Eu não vou decepcionar a senhorita Isabela, ele prometeu a si mesmo, sentindo uma força renovada, uma determinação que o impulsionava para o clímax que se aproximava, o momento de virar o jogo. Na véspera da Assembleia, Augusto, confiante em sua vitória, brindava com seus aliados. Amanhã, o Grupo Monteverde será meu, e a garota e seu segurança problemático serão apenas uma memória distante. Ele sorriu, sua crueldade atingindo o ápice. Ele não imaginava que a herdeira, que ele tanto subestimava, tinha em mãos a verdade que o faria cair. Ele estava prestes a colher o que plantara, e a justiça se aproximava, implacável, como um rio que transborda. Isabela, por outro lado, passava a noite em claro, revisando os detalhes, preparando cada movimento. Ela sabia que a luta seria dura, mas sua convicção era inabalável. Amanhã, a verdade vai prevalecer. Amanhã, a honra de Mateus será restaurada. Ela sussurrava para o silêncio do escritório, sentindo o peso da responsabilidade, mas também a adrenalina da batalha iminente. Ela estava pronta para o confronto, para a virada que mudaria para sempre o destino do Grupo Monteverde, e a vida de Mateus Rodrigues. Amanhecia em São Paulo. Os primeiros raios de sol começavam a romper a bruma matinal, revelando a grandiosidade dos arranha-céus, testemunhas silenciosas de dramas humanos. No topo do Grupo Monteverde, o palco estava montado para a Assembleia, que decidiria o futuro de muitos. Isabela e Mateus se encontrariam ali, não mais como herdeira e segurança, mas como aliados em busca da justiça. O clímax emocional se aproximava, prometendo reviravoltas que ninguém esperava. A atmosfera na sede do Grupo Monteverde era densa, quase palpável, refletindo a importância da Assembleia Geral Extraordinária. Os conselheiros chegavam, seus semblantes sérios, a maioria já com a mente feita,
inclinada a apoiar Augusto Werneck. A campanha de difamação havia surtido efeito, e Isabela parecia isolada em sua defesa de Mateus. O futuro do jovem e da própria herdeira estava por um fio, pendurado em uma teia de mentiras e ambições. Augusto Werneck adentrou a sala com um ar de triunfo, cumprimentando os acionistas com sorrisos calculados e apertos de mão firmes. Ele se via como o salvador da empresa, o único capaz de restaurar a ordem e a lucratividade. Mal sabia ele que a verdade, como um rio subterrâneo, estava prestes a brotar e inundar suas fundações de mentiras, desmascarando sua crueldade e ambição desmedida diante de todos. Isabela entrou logo em seguida, com Mateus ao seu lado. Ela estava impecável, mas com uma seriedade no olhar que indicava a batalha iminente. Mateus, embora tenso, caminhava com uma dignidade recém-adquirida, os olhos fixos adiante, sentindo o peso dos olhares curiosos e julgadores. A presença dele ali desafiando as expectativas, já era um ato de coragem, um prenúncio de que aquela assembleia não seria como as outras. A assembleia foi iniciada por Augusto, que apresentou seu relatório forjado, acusando Mateus de desvio de verbas e expondo novamente o incidente do cursinho, manipulando dados para fortalecer suas alegações. Este jovem, senhores, é um risco à segurança e à reputação de nosso grupo. Sua presença aqui já é um atestado da imprudência da senhorita Isabela, ele declarou, apontando para Mateus com desdém. Os acionistas murmuravam em aprovação. A falsa resolução parecia iminente, o destino de Mateus selado. Isabela, com a voz firme, tentou intervir, mas foi prontamente silenciada por Augusto, que usou as regras da Assembleia para garantir que ela não pudesse apresentar suas evidências de imediato. Com todo respeito, senhorita Isabela, seu tempo de fala será após a apresentação das moções. Não podemos permitir desvios de foco, ele disse, com um sorriso gélido, sentindo que a vitória estava ao seu alcance. A queda brutal de Mateus e de Isabela parecia inevitável. No telão, imagens manipuladas de Mateus eram exibidas, junto a dados financeiros que supostamente comprovavam o desvio de verbas. A farsa de Augusto era quase perfeita, e muitos acionistas J.A. erguiam as mãos para votar contra Mateus, e consequentemente enfraquecer a posição de Isabela na presidência. O ar na sala estava pesado, a tensão era insuportável, Mateus sentiu o coração apertar, a esperança quase se esvaindo, a derrota parecia iminente. Justo quando o conselho estava prestes a votar, um jornalista investigativo, que havia sido contatado discretamente pela equipe de Isabela, irrompeu na sala, acompanhado de uma equipe de reportagem. Com licença, tenho informações cruciais sobre este caso, ele anunciou, sua voz ecoando pelo ambiente. Augusto e os acionistas olharam para ele com surpresa e irritação. Aquela intromissão era inesperada, e a virada final estava prestes a acontecer, um evento que mudaria o rumo de tudo. O jornalista não perdeu tempo. Tenho aqui um vídeo e um depoimento que provam a verdadeira história de Mateus Rodrigues e a farsa por trás das acusações de desvio de verbas e daquela antiga acusação de roubo. Ele declarou, sua voz firme e cheia de convicção. Augusto pálido tentou impedi-lo, mas já era tarde demais. A verdade, contida por tanto tempo, estava prestes a explodir, desmascarando o vilão de uma vez por todas. O telão, antes usado por Augusto para exibir suas mentiras, agora mostrava imagens chocantes e comoventes. Mateus doando sangue e medula para seu irmão Davi no hospital público. As cenas eram de uma ternura e sacrifício inegáveis, mostrando a verdadeira face do jovem segurança. As lágrimas escorriam pelo rosto de Isabela, que desabou em público, não de tristeza, mas de alívio e orgulho. O silêncio na sala foi absoluto, apenas quebrado pelo choro emocionado da herdeira. Em seguida, o vídeo mostrava médicos e enfermeiros do hospital, emocionados, que revelavam que Mateus foi injustamente expulso do cursinho pré-vestibular,
por uma falsa acusação de roubo, uma armação cruel de um ex-colega invejoso que nunca foi provada. Eles testemunhavam sobre o caráter impecável de Mateus, sua dedicação ao irmão e sua busca incansável por conhecimento. A verdade era inegável, e o rosto de Augusto Werneck se contorcia em desespero, sua farsa estava desmantelada. O jornalista, então, exibiu o depoimento do antigo professor de Mateus, detalhando a armação do roubo e o nome do verdadeiro culpado, um ex-colega que invejava o talento de Mateus e que forjou as provas para tirá-lo do caminho. As lágrimas de Isabela, que antes eram de angústia, agora eram de uma mistura de alívio, raiva e justiça, selando seu apoio incondicional a Mateus. A sala estava em choque, e o vilão, Augusto Werneck, estava finalmente exposto em sua crueldade. Augusto tentou balbuciar algo, mas sua voz falhou. Os acionistas, antes inclinados a apoiá-lo, agora o olhavam com desprezo e indignação. A revelação da identidade do verdadeiro culpado e a farsa de Augusto foram como um golpe fatal. A justiça emocional era clara. A derrota pública do vilão era inegável. Ele havia sido desmascarado, e seu império de mentiras desabava diante de todos. Sua crueldade havia sido sua própria ruína. A sala explodiu em aplausos para Mateus e Isabela. A verdade havia prevalecido, e a dignidade do jovem segurança era restaurada diante de todos. Augusto Werneck, derrotado e humilhado, tentou sair da sala, mas foi impedido pelos seguranças, agora sob a ordem de Isabela, que o observava com um olhar de desprezo. O clímax foi avassalador, a virada final, triunfante. O Jardim dos Sonhos Esquecidos estava, finalmente, pronto para florescer em toda a sua glória. A atmosfera na sede do Grupo Monteverde era densa, quase palpável, refletindo a importância da Assembleia Geral Extraordinária. Os conselheiros chegavam um a um, seus semblantes sérios, a maioria já com a mente feita, e os olhares calculistas, inclinados a apoiar Augusto Werneck. A campanha de difamação havia surtido efeito, e Isabela parecia isolada em sua defesa de Mateus. O futuro do jovem e da própria herdeira estava por um fio, pendurado em uma teia de mentiras e ambições que ameaçavam desestabilizar todo o império. Cada sussurro na sala amplificava a tensão, um prenúncio sombrio do que estava por vir, e Mateus sentia o peso desses julgamentos em cada fibra de seu ser, mas sua dignidade se mantinha. Augusto Werneck adentrou a sala com um ar de triunfo, cumprimentando os acionistas com sorrisos calculados e apertos de mão firmes, a imagem da elegância e do poder. Ele se via como o salvador da empresa, o único capaz de restaurar a ordem e a lucratividade, eliminando qualquer parasita que pudesse se intrometer em seus planos. Mal sabia ele que a verdade, como um rio subterrâneo há muito represado, estava prestes a brotar e inundar suas fundações de mentiras, desmascarando sua crueldade e ambição desmedida diante de todos, em um golpe fatal contra sua imagem. Isabela entrou logo em seguida, com Mateus ao seu lado. Ela estava impecável em sua postura, mas com uma seriedade no olhar que indicava a batalha iminente. Mateus, embora tenso, caminhava com uma dignidade recém-adquirida, os olhos fixos adiante, sentindo o peso dos olhares curiosos e julgadores. A presença dele ali, desafiando as expectativas e a zombaria implícita, já era um ato de coragem em si, um prenúncio de que aquela assembleia não seria como as outras. A herdeira e o segurança, unidos pela justiça, estavam prontos para o confronto. A assembleia foi iniciada por Augusto, que com um floreio dramático e a voz carregada de falsa gravidade, apresentou seu relatório forjado. Ele não hesitou em acusar Mateus de desvio de verbas, e expor novamente o incidente do cursinho, manipulando dados e evidências para fortalecer suas alegações. Este jovem, senhores, é um risco à segurança e à reputação de nosso grupo. Sua presença aqui, apoiada, já é um atestado da imprudência da senhorita Isabela, ele declarou, apontando para Mateus com desdém,
e os acionistas murmuravam em aprovação, a falsa resolução parecia iminente, o destino de Mateus selado para sempre. Augusto continuou seu ataque, agora com um ar de indignação forçada, lançando um desafio velado à decisão de Isabela de apoiar Mateus, insinuando que a própria herdeira estava sendo imprudente ao investir em um funcionário problemático. Compreendo sua defesa apaixonada, Isabela, mas os fatos são os fatos, ele retrucou, com um sorriso quase imperceptível. Os acionistas, já influenciados pela narrativa do vilão, a olhavam com desconfiança, e a humilhação era completa, não apenas para Mateus, mas também para a herdeira, que via sua autoridade sendo desafiada publicamente, em um momento de profunda vulnerabilidade. Isabela, com a voz firme, tentou intervir, a raiva crescendo em seu peito, mas foi prontamente silenciada por Augusto, que usou as regras da Assembleia, para garantir que ela não pudesse apresentar suas evidências de imediato. Com todo respeito, senhorita Isabela, seu tempo de fala será após a apresentação das moções. Não podemos permitir desvios de foco, ele disse, com um sorriso gélido, sentindo que a vitória estava ao seu alcance. A queda brutal de Mateus e de Isabela parecia inevitável, um abismo se abrindo sob seus pés. No telão gigante da sala não surgiram gráficos financeiros que pudessem ser contestados, mas sim imagens borradas de Mateus no estacionamento, intercaladas com trechos de notícias sensacionalistas que o descreviam como um oportunista disfarçado. O choque foi geral, os conselheiros murmuravam, e alguns lançavam olhares de reprovação para Isabela, que pela primeira vez, sentiu o chão sob seus pés tremer. Aquela era humilhação pública, cruel e calculada. Será que minha esperança é tão frágil assim que qualquer vento pode apagá-la? Mateus pensou, sentindo-se um peixe fora de água naquele ambiente de poder e intrigas. A derrota parecia iminente. Justo quando o conselho estava prestes a votar, e a mão de Augusto já se erguia em um gesto de triunfo antecipado, um jornalista investigativo, que havia sido contatado discretamente pela equipe de Isabela, irrompeu na sala, acompanhado de uma equipe de reportagem. Com licença, tenho informações cruciais sobre este caso, ele anunciou, sua voz ecoando pelo ambiente, cortando o silêncio denso como uma lâmina. Augusto e os acionistas olharam para ele com surpresa e irritação. A intromissão era inesperada, e a virada final estava prestes a acontecer, um evento que mudaria o rumo de tudo. Augusto pálido tentou impedi-lo, balbuciando ordens aos seguranças da sala, mas já era tarde demais. O jornalista, com um misto de coragem e convicção, segurava um pendrive, a prova inegável em suas mãos. A verdade, contida por tanto tempo, estava prestes a explodir, desmascarando o vilão de uma vez por todas, pensou Isabela, sentindo o coração disparar, uma mistura de adrenalina e esperança invadindo seu corpo. O pânico nos olhos de Augusto era visível, sua máscara de cordialidade desfazendo-se em puro desespero. O jornalista não perdeu tempo, erguendo o pendrive para que todos vissem, com uma voz firme e cheia de convicção. Tenho aqui um vídeo e um depoimento que provam a verdadeira história de Mateus Rodrigues, a farsa por trás das acusações de desvio de verbas e daquela antiga acusação de roubo, ele declarou. A sala foi tomada por um burburinho, misto de surpresa e curiosidade. A promessa de uma revelação bombástica pairava no ar, e o semblante de Mateus, antes de isolado, Agulipudi-ara demonstrava um lampejo de esperança. O telão, antes usado por Augusto para exibir suas mentiras, agora mostrava imagens chocantes e comoventes. Mateus doando sangue e medula para seu irmão Davi no hospital público. As cenas eram de uma ternura e sacrifício inegáveis, capturando a essência da verdadeira face do jovem segurança. As lágrimas escorriam pelo rosto de Isabela, que desabou em público, não de tristeza ou vergonha, mas de alívio e um orgulho profundo.
O silêncio na sala foi absoluto, apenas quebrado pelo choro emocionado da herdeira, que lavava a alma de todos os presentes. Isabela, curvada sobre si mesma, chorava compulsivamente, mas seus soluços não eram de desespero, e sim de uma alegria contida, de uma justiça que finalmente se manifestava. Aquele vídeo, tão íntimo e poderoso, desnudava a alma de Mateus para todos. Os acionistas, antes céticos, agora tinham os olhos fixos na tela, muitos com lágrimas nos olhos, tocados pela pureza daquele amor fraternal. O clímax, emoção, se aprofundava, e a imagem de Isabela, vulnerável e verdadeira, selava uma nova conexão com a plateia. Em seguida, o vídeo mostrava médicos e enfermeiros do hospital, emocionados, que revelavam a verdade. Com vozes embargadas, eles confirmavam que Mateus havia sido injustamente expulso do cursinho pré-vestibular, por uma falsa acusação de roubo, uma armação cruel de um ex-colega invejoso, que nunca fora devidamente provada. Eles testemunhavam sobre o caráter impecável de Mateus, sua dedicação ao irmão e sua busca incansável por conhecimento. A verdade era inegável, e o rosto de Augusto Werneck se contorcia em desespero, sua farsa estava desmantelada, e seu império de mentiras, prestes a ruir. Os profissionais de saúde, com a voz embargada pela emoção, descreveram a luta incansável de Mateus, que conciliava o trabalho exaustivo com os estudos árduos, tudo em prol de Davi. Ele é um exemplo de dedicação, de amor. Esse garoto merece todas as oportunidades, não acusações infundadas, diz, e uma enfermeira, com a voz embargada. A força daquelas palavras reverberava na sala, desmontando cada mentira de Augusto. Mateus, com os olhos marejados, sentia o alívio invadir seu peito, uma libertação que ele não imaginava ser possível, a dignidade, finalmente, restaurada. Augusto, antes tão elegante e confiante, agora estava pálido, seu sorriso polido se desfez em uma careta de desespero. Seus olhos gélidos, antes cheios de escárnio, agora refletiam um pânico abjeto, e ele tentava balbuciar algo, mas as palavras não saíam, presas em sua garganta. Sua farsa estava desmoronando diante dos olhos de todos, seu poder, antes inabalável, ruía como um castelo de cartas. Ele sabia que havia perdido, e que sua crueldade finalmente havia sido exposta em toda a sua sordidez. O jornalista, em um golpe final, exibiu o depoimento formal do antigo professor de Mateus, que, com riqueza de detalhes, narrava a armação do roubo e o nome do verdadeiro culpado, um ex-colega de cursinho que, movido pela inveja do talento e dedicação de Mateus, forjou as provas para tirá-lo do caminho. Aquele depoimento, guardado por anos, era a prova irrefutável que Mateus nunca conseguiu obter. A verdade fria e inequívoca se impunha, desmascarando o vilão de forma esmagadora. As lágrimas de Isabela, que antes eram de angústia e frustração, agora eram de uma mistura potente de alívio, raiva justa e uma profunda sensação de vitória. Ela olhou para Mateus, seus olhos cheios de uma convicção inabalável, selando seu apoio incondicional. A sala estava em choque, os murmúrios se transformaram em exclamações de indignação. O vilão, Augusto Werneck, estava finalmente exposto em sua crueldade, e a justiça emocional, clara e avassaladora, pairava no ar, prometendo o fim de sua tirania. Augusto tentou balbuciar algo, uma última tentativa desesperada de se defender, mas sua voz falhou, e as palavras não encontraram eco. Os acionistas, antes inclinados a apoiá-lo, agora o olhavam com desprezo e indignação, virando-lhe as costas. A revelação da identidade do verdadeiro culpado, e a farsa de Augusto foram como um golpe fatal, esmagando sua reputação e sua credibilidade. A justiça emocional era clara, a derrota pública do vilão era inegável. Ele havia sido desmascarado, e seu império de mentiras desabava diante de todos. Sua crueldade havia sido sua própria ruína,
A sala explodiu em aplausos ensurdecedores para Mateus e Isabela. A verdade havia prevalecido, e a dignidade do jovem segurança era restaurada diante de todos os presentes, em um momento de pura catarse. Mateus sentiu o peso do mundo se dissipar de seus ombros, substituído por uma onda de gratidão e alívio. Era a vitória de sua perseverança, de sua bondade, de seu caráter inabalável. Os acionistas, agora conscientes da verdade, olhavam para Isabela com admiração, reconhecendo sua coragem e integridade. Augusto Werneck, derrotado e humilhado, tentou sair da sala, sua postura de elegância agora substituída por um desespero patético, mas foi impedido pelos seguranças, agora sob a ordem direta de Isabela que o observava com um olhar de desprezo. O clímax foi avassalador, a virada final, triunfante e inquestionável. O jardim dos sonhos esquecidos estava finalmente pronto para florescer em toda a sua glória, regado pelas lágrimas de justiça e pela esperança renovada de todos que testemunharam aquela virada épica. O impacto da Assembleia reverberou por toda a cidade, ecoando nas manchetes dos jornais e nos comentários das redes sociais. A verdade sobre Mateus e a vilania de Augusto se espalharam como um incêndio, transformando a percepção pública e o futuro do Grupo Monteverde. Isabela, fortalecida e validada, sentia um novo propósito, uma responsabilidade ainda maior. Aquele não era apenas o fim de uma batalha, mas o início de uma nova era, onde a ética e a compaixão teriam lugar, antes ocupado apenas pela frieza calculista dos negócios. Para Mateus, a sensação era de uma libertação que ele jamais imaginou experimentar. A sombra que o acompanhava desde a juventude, a acusação injusta que ameaçava seus sonhos, foi finalmente dissipada. Ele olhava para Isabela, seus olhos cheios de uma gratidão silenciosa, sentindo que o destino os havia unido por um motivo maior. Aquele momento selava não apenas sua inocência, mas a promessa de um futuro onde ele poderia finalmente buscar seu sonho de se tornar médico, sem o fardo da injustiça em seus ombros. A relação entre Isabela e Mateus, que havia começado em um estacionamento no meio da noite, transcendia agora a mera relação profissional. Um laço de respeito mútuo, admiração e uma profunda conexão de valores havia se estabelecido, testado e fortalecido pela adversidade. Isabela via nele a inspiração que sua própria vida, em meio ao luxo e à solidão, tanto buscava. Mateus via nela não apenas a herdeira poderosa, mas uma aliada incondicional, um farol de justiça e humanidade, que arriscou tudo para defender a verdade. Mateus, com o coração em festa, mas a mente ainda focada em seu objetivo maior, pensava em Davi. A cura de seu irmão era a força motriz de toda a sua luta, e agora, com sua dignidade restaurada e o apoio incondicional de Isabela, o sonho de se tornar médico e salvar Davi parecia mais real do que nunca. A injustiça havia sido superada, a verdade havia triunfado, e o caminho para o futuro estava aberto, brilhante e cheio de possibilidades que ele mal ousava sonhar em meio à escuridão que o cercava. A voz de Isabela, agora carregada de uma autoridade inabalável, ressoava pela sala, ordenando a detenção de Augusto Werneck. O silêncio sepulcral que havia precedido a verdade deu lugar a um burburinho de indignação, e finalmente aplausos calorosos, que se misturavam com o choro contido de Mateus. A herdeira Monteverde, com os olhos ainda marejados, mas com a cabeça erguida, sentia o peso de uma nova responsabilidade. O Grupo Monteverde jamais será cúmplice de tal crueldade, ela prometeu a si mesma, sentindo que a empresa, antes um símbolo de poder frio, agora tinha a chance de se reerguer sobre valores de justiça e humanidade, impulsionada pela coragem de um jovem que ousou sonhar. Mateus, atônito, sentia uma enxurrada de emoções. O peso de anos de injustiça e vergonha se desfez em um instante, substituído por um alívio que aquecia sua alma.
Ele olhou para Isabela, seus olhos entrando os dela em um gesto de gratidão que transcendia as palavras. Senhorita Isabela, eu não sei como agradecer, ele balbuciou, a voz embargada pela emoção, as lágrimas finalmente escorrendo sem medo. Aquele momento diante de tantos olhares, era o reconhecimento público de sua dignidade, a prova de que a bondade, por vezes, encontra defensores onde menos se espera. Isabela, com um gesto solene, pediu a palavra novamente, dirigindo-se aos acionistas com uma voz clara e firme. Em nome do Grupo Monteverde, e de todos que aqui representamos, peço perdão publicamente a Matheus Rodrigues pela injustiça inominável que ele sofreu em nossas dependências, e pela forma como sua história foi vilipendiada, ela declarou, sua voz ressoando com sinceridade. Prometo que faremos tudo ao nosso alcance para reparar essa falha, e para que valores como a integridade e a compaixão sejam o alicerce de tudo o que construímos a partir de hoje. Augusto Werneck, agora despojado de sua elegância e poder, foi escoltado para fora da sala, os olhares de desprezo dos acionistas marcando seu fim. A polícia já o aguardava para formalizar as acusações de manipulação de informações, difamação e, possivelmente, desvio de fundos, investigadas pela equipe de Isabela. Seu império de mentiras ruiu em um instante, deixando para trás a imagem de um homem mesquinho e cruel, cuja ambição desmedida o levara à própria ruína. A justiça para Matheus havia chegado, e para Augusto, a consequência de suas escolhas. Nos dias que se seguiram, Isabela não perdeu tempo. Convocou sua equipe executiva e legal, anunciando a criação do Instituto Monteverde de Oportunidades. Este instituto será um legado de esperança, dedicado a jovens talentos de comunidades carentes, como Matheus, que merecem uma chance de realizar seus sonhos, ela explicou, seus olhos azuis brilhando com um novo propósito. A empresa, antes focada apenas no lucro, agora teria um braço social robusto, transformando a vida de muitos, um verdadeiro farol de oportunidades para aqueles que a sociedade havia esquecido. Isabela fez a oferta pessoalmente a Matheus, em seu novo escritório na sede da empresa, com uma visão que transcendia o perdão. Matheus, o Instituto terá você como seu primeiro bolsista integral para a Faculdade de Medicina, mas, mais do que isso, quero que seja o futuro mentor, a inspiração para todos que virão depois. Sua história é a prova de que a perseverança e o caráter podem mover montanhas, ela disse com um sorriso acolhedor. Matheus, emocionado, aceitou a proposta, sentindo que seu propósito se expandia, tocando outras vidas. Será uma honra, senhorita Isabela. Eu farei de tudo para honrar essa oportunidade, e para que outros jovens possam ter a chance que eu não tive, Matheus respondeu, sua voz embargada, os olhos marejados de gratidão. Ele pensou em Davi, em sua mãe, em todos os sacrifícios que agora pareciam ter valido a pena. O jardim dos sonhos, esquecidos, estava não apenas sendo regado mas plantando novas sementes, florescendo em uma profusão de possibilidades que ele mal ousava imaginar no estacionamento frio da empresa, anos atrás. A convivência diária no Grupo Monteverde, agora sob uma nova gestão de valores, aproximou Isabela e Matheus de uma forma sutil mas profunda. As discussões sobre o Instituto, os planos para o futuro, as longas horas de trabalho, tudo criava um terreno fértil para a conexão que já existia. Os olhares se demoravam, os sorrisos se tornavam mais frequentes, e uma cumplicidade silenciosa permeava cada encontro. O respeito mútuo se transformava em uma admiração velada, um elo que se fortalecia a cada dia, sem a necessidade de grandes gestos ou declarações. Uma tarde, enquanto revisavam os primeiros projetos do Instituto, Isabela olhou para Matheus com uma doçura que ele nunca havia visto antes. Matheus, prometo que faremos do Instituto Monteverde um lugar onde nenhum sonho será esquecido, onde a justiça será a base de tudo. É uma promessa que faço a você, e a todos os Davi que existem por aí.
Ela sussurrou, sua mão tocando levemente a dele sobre a mesa, um gesto breve, mas carregado de significado. Aquele toque, aquela promessa, era o começo de um romance discreto, mas de uma intensidade avassaladora, cimentado na dignidade e na esperança. A celebração oficial do Instituto Monteverde de Oportunidades foi um evento grandioso, com a presença de autoridades, imprensa e muitos jovens das comunidades. Isabela, no palco, ao lado de Mateus, anunciou-o como o mentor e a inspiração do projeto. As manchetes dos jornais, antes ácidas, agora celebravam a história de superação de Mateus e a visão humanitária de Isabela. A verdadeira riqueza está em investir em pessoas, dizia uma matéria, capturando a essência da virada do Grupo Monteverde, que agora era um símbolo de transformação e responsabilidade social. Os anos voaram, transformando as sementes plantadas em uma floresta de oportunidades. A visão de Isabela e a resiliência de Mateus renderam frutos que superaram todas as expectativas. O Grupo Monteverde floresceu, não apenas em termos financeiros, mas como um modelo de empresa que conciliava sucesso e impacto social. As vidas mudaram, os sonhos se tornaram realidade, e o legado daquela madrugada no estacionamento se expandia, tocando corações em cada canto da cidade, reescrevendo o destino de muitas famílias. 5 anos depois, o Instituto Monteverde de Oportunidades era uma realidade vibrante, um centro de excelência que havia transformado a vida de centenas de jovens. Com cursos preparatórios, bolsas de estudo e programas de mentoria, o Instituto abria as portas das melhores universidades do país para talentos antes invisíveis. Jovens de comunidades carentes, com histórias semelhantes à de Mateus, encontravam ali não apenas conhecimento, mas a esperança de um futuro digno, um testemunho vivo do poder da educação e da empatia. Mateus Rodrigues, agora um médico respeitado, com seu jaleco impecável e um sorriso mais largo e confiante, liderava um projeto de atendimento médico comunitário nas periferias de São Paulo. Sua dedicação era inquestionável, seu olhar, ainda mais gentil ao acolher cada paciente. Aquele que um dia devorava livros no estacionamento frio, agora salvava vidas, curava dores e inspirava uma nova geração de profissionais da saúde. Sendo um exemplo vivo de que os sonhos, quando regados com perseverança, se tornam uma gloriosa realidade. E o pequeno Davi, totalmente recuperado da doença rara e incurável, ele cresceu, forte e saudável, inspirando-se no irmão que tanto o amava. Com o mesmo brilho nos olhos de Mateus, Davi agora trabalhava como residente de pediatria, na recém-inaugurada Ala dos Sonhos de Mateus, no mesmo hospital público que um dia o acolheu. Aquele era o maior testemunho da vitória, a prova de que a medicina, guiada pelo amor, podia operar milagres que a ciência, sozinha, jamais se seria capaz de fazer. A Ala dos Sonhos de Mateus era um espaço de cor, esperança e cuidado, um santuário para crianças que lutavam pela vida. A placa na entrada, com o nome de Mateus Rodrigues, era um lembrete diário de que a compaixão e a perseverança podiam transformar a dor em um propósito maior. Ali, Mateus e Davi, irmãos e agora colegas de profissão, trabalhavam lado a lado, realizando o sonho que havia nascido no estacionamento de uma empresa, provando que o legado de um homem digno é eterno. Por se esta história te tocou o coração, compartilha para que chegue a mais pessoas. Por. O romance discreto de Isabela e Mateus floresceu em um amor sólido e maduro, construído sobre a admiração mútua, os valores compartilhados e o propósito de vida que os unia. Não houve grandes festas ou holofotes, mas sim a construção de uma família, um lar cheio de risadas e sonhos compartilhados. A solidão de Isabela se desfez na companhia de Mateus, e ele encontrou nela, não apenas a paixão, mas a parceria de vida que compreendia a profundidade de sua alma. Eles eram um, complementando-se na jornada de transformar o mundo. Isabela, a herdeira antes vista como fria e distante, tornara-se uma líder inspiradora,
cujo legado transcendia o império financeiro de sua família. Ela encontrou em Mateus não apenas um amor, mas a validação de que sua intuição e seu coração eram guias tão poderosos quanto sua inteligência. Seus dias agora eram preenchidos com o brilho dos olhos das crianças na ala de pediatria, com as histórias de sucesso dos jovens do instituto, sentindo uma felicidade plena que o luxo jamais poderia comprar, mas que a compaixão e o propósito trouxeram em abundância. Mateus, em um momento de quietude, olhou para o horizonte de São Paulo, os arranha-céus que um dia representaram uma barreira intransponível, agora pareciam símbolos de possibilidades. A verdadeira nobreza reside no caráter e na perseverança, não na fortuna ou no berço, ele pensou, as palavras de sua própria história ecoando em sua mente. Ele, o segurança noturno, havia se tornado o médico, o mentor, o marido, o pai, o irmão, a prova viva de que a dignidade, quando regada com esperança, floresce nos jardins mais inesperados, transformando vidas e legados. A imagem final era de Mateus e Isabela, de mãos dadas, caminhando pelos corredores da ala dos sonhos de Mateus. À frente deles, Davi, já um jovem médico, sorria para uma criança que brincava, feliz e saudável, sob um mural colorido pintado na parede do hospital, retratando um jardim exuberante, repleto de flores de todas as cores. Era o jardim dos sonhos esquecidos, agora vivo, florindo em um hospital público, um símbolo eterno de que a esperança e a bondade sempre encontram um caminho para transformar o mundo.